Bom, vamos seguir então agora aqui com a nossa coluna de política, já colocando aqui no game, na conversa, o nosso convidado especial de hoje. Eu peço para que o Thiago Pantoja coloque na imagem da nossa live. Marcelo Ramos, ex-deputado federal, está aqui conosco para falar um pouquinho sobre o cenário político, trazer informações e esclarecimentos também para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Seja muito bem-vindo aqui conosco, deputado. Tudo bem? Como é que o senhor está? Obrigado. Bom dia, tudo bem? Estou um pouco gripado, cheguei de viagem essa madrugada, mas tinha um compromisso com a Rosiane. Eu não falei com ninguém ainda esse ano da imprensa aqui no estado, mas até como um reconhecimento do trabalho que vocês fazem nesse momento de tanta esculhambação nos meios de comunicação, no que isso chama de imprensa. Qualquer analfabeto cria um blog, vira imprensa e vira notícia, e é patrocinado por governo, por assembleia, por prefeitura. Então, no meio dessa esculhambação, vocês são resistência de um jornalismo sério, comprometido com a informação, e por isso eu fiz questão de vir aqui, depois desse período de silêncio. Seguimos. Obrigado pela presença aqui, por disponibilizar parte do tempo para essa prestação de serviço que a gente faz aqui também, né? Vamos lá, Rose, por favor. Sim, muito obrigada. Eu entendo essa palavra, o seu desabafo, e eu compartilho muito dessa indignação, o senhor não tenha dúvida disso, né? Afinal de contas, o maior apreço que a gente tem realmente é o jornalismo. Bom, eu quero ouvir mais o senhor a esse respeito. É interessante, é importante falar do jornalismo, por quê? Porque é um componente também em relação ao estado das coisas, a condição que o estado do Amazonas está, o país está, e nós precisamos o tempo todo debater a nossa função e como nós exercemos essa função na sociedade. Quero ouvi-lo também um pouquinho mais. Antes disso, apenas destacar que esse momento de silêncio que o deputado Marcelo Ramos falou, ele deu uma entrevista para a gente, fez um anúncio que estava ali, ia se aposentar, se distanciar pelo menos um bom tempo, né, se licenciar da política, ia se dedicar apenas ao escritório dele, a não ser que algo fosse realmente mais importante, algum convite fosse mais importante e desse a ele esse retorno. Bom, eu acho que tem algo nesse meio termo, porque o deputado Marcelo Ramos, além do escritório jurídico dele, hoje, ele é consultor da Federação das Indústrias do Amazonas e também assumiu recentemente a função de consultor do presidente da Petrobras. Isso não é pouca coisa. E aí eu queria começar perguntando, deputado, o que fez o senhor aceitar essas propostas, como o senhor direciona agora a sua vida, a sua atuação pública em relação a esses postos todos que o senhor está ocupando? Bem, Rosiane, eu mantenho o que eu disse lá no início do ano, da minha convicção de que preciso construir um caminho profissional fora da política, até porque eu quero prosperar fora da política. Eu, em outros momentos, já fiquei sem mandato e prosperei fora da política. Então, eu nunca dependi da política para viver, para comer, para sustentar minha família. E agora é um momento de uma oportunidade, de uma virada de chave. Eu não ocupo um cargo público, a Petrobras é uma empresa pública com outras características, né? Eu tenho que cumprir horário, eu tenho que cumprir metas, eu tenho que cumprir responsabilidades dentro da empresa. Meu contrato com a Federação da Indústria é um contrato essencialmente privado, por relação com o meu escritório de consultoria. Eu hoje tenho um escritório de advocacia em Manaus, que eu já tinha junto com meu irmão, tenho um escritório de advocacia em Brasília e São Paulo com outros sócios e montei uma consultoria de relações institucionais que é sediada em São Paulo. Essa consultoria também já tem alguns contratos, então hoje eu tenho uma vida muito menos em Manaus. Eu venho em Manaus ver meus filhos. Resumindo a minha relação com Manaus hoje, eu venho em Manaus ver meus filhos que estão aqui ainda. Porque se depender de mim, num momento breve eu vou levar todo mundo para Brasília. É pela proximidade, imagino, com os filhos, ou algo em Manaus lhe incomoda neste momento? Não, olha lá, Rosiane, o Amazonas ele tem uma característica diferenciada dos outros estados. Os outros estados, eles valorizam os seus filhos que conseguem prosperar no Brasil. O Amazonas não. O Amazonas se desespera de como derrubar. Se você olhar as duas únicas figuras da política nacional do Amazonas, relevantíssimas, estão fora de Manaus. Foi o Almino Afonso, que saiu daqui, acabou fazendo carreira em São Paulo, e o Bernardo Cabral, que depois nunca mais voltou, faz carreira no Rio de Janeiro. Então, quem se projeta nacionalmente no Amazonas, ao contrário de ter um reconhecimento, uma valorização no Estado,
tenha uma guerrilha, uma guerra de desmonte de reputação. Então, hoje, as oportunidades que eu tenho profissionais, elas são muito válidas. Eu hoje ganho 5 vezes o que ganha um deputado federal. Então, mas ganho fora daqui. Tirando a Federação da Indústria, que eu tenho um contrato, todas as outras oportunidades que eu tive foram fora daqui. Porque, e aí eu vou afastar a modéstia aqui, eu fui o deputado federal mais relevante da história do Amazonas. Eu não fui o deputado federal mais relevante desse mandato. Eu fui da história do Amazonas. Nesses 4 anos, eu fui o deputado que mais mandou dinheiro para o Amazonas em toda a história. Eu fui o deputado que mais apresentou projetos de lei e aprovou projetos de lei em toda a história. Eu fui o deputado que presidiu as comissões mais importantes de toda a história. Eu fui o único amazonense que assumiu a vice-presidência da Câmara dos Deputados e a vice-presidenta do Congresso Nacional, sendo que no Congresso Nacional, das 28 sessões do biênio em que eu fui vice, eu presidi 26, por conta da confiança que o presidente Rodrigo Pacheco tinha em mim para presidir as sessões do Congresso. Então, eu construí um patrimônio político e que é profissional e reputacional que me permite hoje ter uma vida profissional tranquila e próspera fora de Manaus. Então, meus laços com Manaus foram diminuídos por conta das oportunidades que eu tenho fora. Isso em apenas 4 anos, é bom lembrar, né? Porque são cargos e são espaços que geralmente podem até chegar a ser ocupados e políticos de outros estados ocupam, mas eles levam um pouco mais de tempo para conquistar espaços tão importantes de decisão de poder. Esse é um detalhe que é um fato, né? Isso aqui, mais uma vez, não é um elogio, não é uma bajulação, não é uma crítica, é um fato desse contexto das funções todas e todo esse histórico que o deputado Marcelo Ramos traz da carreira dele. Você pega, Rosiane, deixa eu dar um exemplo. Eu comprei uma briga com o presidente da República, que era a maior autoridade do país, com o bolsonarismo, que é a maior mobilização de rede social e de desmonte de reputações da história do país, para defender a Zona Franca de Manaus. Fomos ao Supremo, conseguimos uma liminar, e quando eu ia na porta das fábricas, eu era hostilizado. Então, cara, está acontecendo um transe aqui, aconteceu um transe coletivo. Uma hora isso vai passar. Quando passar, talvez eu resgate os meus laços com a cidade. Muito bem. Eu tenho uma última pergunta. Vou adiantar minha última pergunta, tá bom, Rafael? Mas o senhor não responde agora, é só para atiçar a curiosidade. E aí a gente vai guardar para a última pergunta da entrevista, que é saber a intenção do deputado federal Marcelo Ramos, ex-deputado federal, a respeito da disputa do próximo ano para a Prefeitura de Manaus. Não responda agora, essa é a minha última pergunta, eu estou adiantando. Eu quero voltar aqui a falar de política, e o senhor tem uma experiência, estava em espaços muito estratégicos, muito importantes, que lhe permitiram leituras que ainda estão muito atuais sobre o contexto. Então, na semana passada, a gente teve ali um primeiro recado do Congresso Nacional em relação ao governo Lula. Todo mundo já conseguiu perceber que o ritmo, a estrutura, a engrenagem não está do mesmo jeito que o Lula 1 o Lula 2, né? Essa altura do campeonato, o governo já era para estar bem azeitado. O Rafael acabou de lembrar nomeações que demoraram muito e algumas que ainda nem saíram, né? Algumas nomeações. Então, o governo ainda não acertou o tom na relação com esse Congresso. E qual é a questão aí? O Congresso não é o mesmo, o senhor sabe, o senhor participou nos últimos 4 anos dessa relação com o governo Bolsonaro também. Então, o que falta para perceber são pessoas que estão com a cabeça política em outro tempo, não conseguiram perceber que as peças ali são diferentes, há uma mistura diferente. Me fale a sua opinião. Eu acho que primeiro eu vou separar os 2 temas que foram tratados pela imprensa como derrotas do governo, que foi o PL das fake news, que, vamos dizer, a liderança da Câmara percebeu que não tinha voto e acabou por não votar. Eu não coloco como uma derrota do governo, principalmente porque o presidente Arthur Lira é quem mais queria essa votação. E, tradicionalmente, nos últimos tempos, ele aprovou tudo que ele quis. Então, o PL dos fake news tem outros elementos envolvidos. Esse elemento da força do bolsonarismo nas redes sociais, esse elemento do envolvimento das big techs num esforço de formação de opinião contra o projeto. Isso é uma coisa. A segunda, e aí essa foi uma derrota no voto, que foi a lei de saneamento,
ela tem uma característica, e eu estou falando isso aqui porque disse ao ministro Padilha, com quem eu estive jantando na sexta, depois da filiação do Marcelo Freixo no PT, lá no Rio. Ali o governo estava errado. E eu não entro no mérito do conteúdo da lei de saneamento. O governo não pode mudar uma lei por decreto. Decreto é mecanismo regulamentador. O governo regulamenta a lei aprovada pelo Congresso por decreto, mas ele não modifica a lei aprovada pelo Congresso por decreto. Se o presidente Lula desejava alterar a lei de saneamento, e é legítimo que deseje, que ele encaminhe um projeto de lei ou edite uma medida provisória. Por decreto não dá. Então ali tem uma questão técnica no meio daquela história ali. Claro que a decisão final não foi técnica, foi política. Sim. Mas tem uma questão... Mas eles deixaram ali uma brecha enorme, então, para serem derrotados. Mas tem uma questão técnica. Agora, o elemento fundamental dessa história, Rosiane, é o seguinte, é que desde a criação do orçamento secreto, da emenda do relator, que nome dê aquela excrescência, deputado só vota por emenda. Deputado não vota porque o partido dele tem ministério. Deputado não vota porque deram cargo para ele no Estado. Deputado só vai votar com o governo quando o governo começar a liberar as emendas. Essa foi uma cultura muito consolidada na Câmara nos últimos anos. Você pega, Rosiane, um deputado deve ter hoje, de emenda individual, acho que são 19 milhões de reais. Teve deputado que fez 500 milhões de extra. Então, você tem algo que contaminou completamente as relações de poder dentro da casa. Se o governo Lula vai ser capaz de restabelecer essa relação num marco mais republicano, eu sinceramente duvido muito. Eu acho que a base só vai se organizar quando eles começarem a nomear os cargos e quando começarem a distribuir os recursos que sobraram da emenda de relator, que não é tanto quanto era no passado, mas que ainda existe, hoje não mais sob coordenação do presidente da Câmara, mas sob coordenação do ministro de Relações Institucionais. Então, esse é um grande problema administrativo, um problema também para a questão econômica, você colocar, condicionar a execução do orçamento a algo muito imprevisível, porque a cada projeto importante para o país, você vai ter que fatiar o seu orçamento todo para atender. Foi assim nos últimos anos. Não sei se as pessoas perceberam. Eu acho que não perceberam. Mas foi assim nos últimos anos. Agora, como atrair a sociedade para esse debate, para que, acho que só uma pressão da sociedade para compreender que talvez o parâmetro não seja o mais adequado para os interesses sociais. Como tem essa alternativa, exatamente nesse ponto que as discussões elas acabam sendo superficiais, aflorando para o comportamento. A gente vive um momento conturbado. Eu não sei se tem ainda um pouco de desencanto meu, mas eu não sei se a sociedade está preocupada com isso, não. Entendeu? Eu, sinceramente, não vejo essa preocupação, essa mobilização, esse incômodo da sociedade com esse tipo de relação. Até porque, em tese, é isso que está botando dinheiro nos municípios do interior do estado, por exemplo, aqui no Amazonas e Brasil afora. Então, eu não vejo essa percepção no meio da sociedade. Você acha que o presidente Lula só consegue um fôlego melhor para governar atendendo essa dinâmica das emendas? Eu acho que num primeiro momento, pelo menos, ou é assim, ou ele não vai conseguir uma base mínima para aprovar matérias relevantes. Temos que levar em consideração também que o presidente Arthur Lira, homem muito poderoso, com muito poder, tem um poder que diminui a cada dia. Eu sempre digo que poder é a soma de exercício com expectativa. Sim. Ele segue no exercício, mas a cada dia que passa ele tem menos expectativa, porque ele não pode mais ser reeleito. Então, isso gera também, embaixo, a abertura da disputa pela sucessão dele, tanto que foi feito um bloco grande, ele organizou um bloco maior ainda, né? Você tem hoje um bloco ali com republicanos, MDB, PSD, e ele organizou um outro que vai do PP ao PSB e o PDT. Exatamente. Então, assim, você todos tem... os partidos que estão atendidos. Você tem um jogo de conflitos ali embaixo também, que diminui a capacidade do presidente Arthur Lira de, apenas pela sua vontade, aprovar uma matéria. Nos últimos 4 anos, tudo que o Arthur quis, ele fez. Tudo. Absolutamente tudo que ele quis, ele fez.
Hoje você vê, a PL das fake news ele queria, não conseguiu as condições políticas para isso. Ele ainda tem muito poder. Na minha opinião, ele é a figura mais relevante nessa estratégia de construção da relação política com a Câmara, até porque, eu disse isso ao Padilha também e ao Freixo. Veja só, Rosiane, nós estamos agora no início de maio. Antes de outubro, portanto, há 6, 7 meses atrás, o PT estava em guerra com o Centrão. Aí hoje o líder do governo na Câmara é do PT, o líder do governo no Senado é do PT e o líder do governo no Congresso é o Randolph. E o secretário de Articulação Política é do PT. Então você tem ali uma relação conflituosa muito próxima, num passado muito recente. Então, esses laços são laços que precisam de tempo também para se reconstruir. Então, a equação não é muito simples. O presidente Lula ainda vai ter muita dificuldade para montar uma base. E aí você agrega isso ao perfil dos parlamentares, né? Eu assisti 2 sessões da CCJ, por dever de ofício, do meu trabalho. Cara, é a escola, é a sala de aula da 3ª série do meu filho. Eu fui no plenário um dia, tinha um deputado bolsonarista xingando o outro petista ao vivo, com o celular, filmando ao vivo dentro do plenário. Então aquilo ali virou uma escolinha com alunos mal comportados. Acho que tem também a mudança no perfil dos parlamentares que foi eleito. Tem muita gente muito desqualificada. E outra coisa, as pessoas não estão preocupadas em discutir o conteúdo das matérias. Elas estão preocupadas em, ao final do debate, ter um vídeo para postar na internet que lacre. Que dê muito views. O senhor falou agora há pouco, né, sobre a sua trajetória no Congresso, chegando ali à vice-presidência do Congresso, então é uma voz importante de ser ouvida. Aproveitando esse tema agora que a gente está falando, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor tem observado, por exemplo, a atuação da bancada do Amazonas no Congresso, né? Como o senhor tem observado e visto a atuação dos deputados e dos senadores que estão lá, né, nesse novo momento, nesse Lula 3. Eu acho que nós temos que separar. Vamos lá. Nós temos um deputado alinhado com o governo do presidente Lula e que é um político experiente, vivido, que conhece o funcionamento da Câmara, que é o deputado Sidney Leite. Nós temos o deputado Átila Lins e o deputado Silas Câmara, que nunca se preocuparam muito de ser relevantes nos grandes temas do país. São deputados com um trabalho ali mais paroquial, mais no dia a dia, e não estou nem avaliando se isso é bom ou se é ruim. Deve ser melhor do que eu fui, tanto que se elegeram e bem. Então, não estou fazendo um julgamento da qualidade, estou dizendo uma opção do mandato. Aí tem o deputado Alberto Neto, que tem essa atuação mais midiática e tal, e que é muito alinhado com o bolsonarismo. E você tem 4 deputados novatos, que vão precisar de um tempo ali para se posicionar. Acho até que já se posicionaram bem. O Saulo e o Adail, que conseguiram entrar na comissão da reforma tributária. Então, é uma bancada que vai precisar de um tempo. Agora, qual é o lado bom da nossa bancada? O lado bom da nossa bancada é que nós temos 2 senadores que, se eles não quiserem, não aprova nada no Senado, que é o senador Omar Aziz e o senador Eduardo Braga. Se esses 2 senadores não quiserem, nada é aprovado no Senado. Porque o Omar é muito relevante dentro do PSD, que tem 15 senadores, e o Eduardo é muito relevante dentro do MDB, que tem 14 senadores. Se eles não quiserem, não aprova nada. Então, ali, eles são meio que o nosso salvo-conduto nesse debate da reforma tributária. Se nós formos atropelados na Câmara, nós temos ali uma barreira de contenção no Senado. Olha só, esse momento novo do ex-deputado Marcelo Ramos é bem interessante. Ele está falando aqui com total transparência, a clareza do raciocínio dele. Isso é muito bom, é muito interessante. Eu não tenho mais filtro, Rosi. Eu achei ótimo. Viu, Gênio? Rafael, vamos perguntar aqui, aproveitar esse momento. É claro que o exercício do mandato, ele acaba também exigindo alguns filtros, porque você precisa de relações. A não ser que você queira só lacrar. Aí não precisa, não era o perfil do Marcelo Ramos, né? Ele precisava de aprovações de emenda, sempre foi a característica dele.
Bom, nesse perfil que a gente está tratando, novo da política, assim, a gente via algumas pessoas entrando na política já da legislatura passada, não era exatamente um perfil de extrema-direita, mas adotou aquilo. Eu vejo, por exemplo, eu vou citar o nome, já falei na coluna, o deputado delegado Péricles. Eu não vejo, quando eu converso com o deputado delegado Péricles, alguém que é de extrema-direita, ele tem conteúdo, né? Ele tem... A capacidade dele na CPI da saúde, por exemplo, foi ótima, né? O resultado dependeu muito daquela atuação dele, da sagacidade, da inteligência dele, apesar de ser de primeiro mandato, né? Mas ele optou por um discurso, né? Que, enfim, pode ter sido importante também, afinal de contas, 62% dos votos em Manaus foram para essa extrema-direita. Mas outros não, você vê que realmente não sai daquela linha. Então, há um parâmetro de negociação claro, franco, que é colocado nesse perfil do Congresso Nacional, mas a gente vê reproduzir nas casas parlamentares, Brasil afora, e aqui no estado do Amazonas não é diferente. E uma despreocupação completa de apresentar pelo menos um verniz de atuação política, de debate, de qualificação, e não conseguem enxergar que eles próprios perdem, que a política perde. O senhor acabou de falar aí, olha, a bancada do Amazonas tem 8 deputados com perfis diferentes, mas que não estão interessados em participar do debate e de ocupar espaços de grandeza nacional. Não os 8, né? Não os 8. Eu acho que tem um esforço ali do Sidney para ocupar um espaço. Acho que tem um esforço grande do Saulo, mesmo no primeiro mandato, para ocupar espaço. Tendo a concordar com o senhor, tanto que os dois que eu mais ouço aqui de público, né, para os nossos ouvintes aqui que trazem conteúdo, eles se preocupam em colocar conteúdo, né, na fala deles. Bom, mas o que traz a respeito disso? Aí o senhor fala, olha, tem 2 senadores. São 2 nomes que tiveram aí vários reveses nas urnas de rejeição, mas quando as pessoas olham para a política do Amazonas, quando você pensa em preparo político, você vê 2 nomes. É o Omar Aziz e o Eduardo Braga. Será que esse pessoal não consegue compreender que eles estão preparando um terreno de retorno para esses caciques, já que é isso que tudo que eles não querem, né? Assim, eles não conseguem ter essa capacidade. O que o senhor pensa a esse respeito? Eu não sei se não querem, Rosiane. Tem muito jogo de cena também. Sabe, tem muita gente lacrando do lado de fora e do lado de dentro conversando com o Omar, conversando com o Eduardo. Sim, Então, tem muito jogo de cena. Não sei se não querem. A lacração na internet é uma coisa e tem um objetivo. A política real tem outra. Então, tem ali um jogo nessa história. Agora, você falou um pouco da Assembleia e eu vou me permitir falar um pouco disso. Eu fui deputado estadual. No 4º ano de deputado estadual, eu queria fazer qualquer coisa da minha vida, menos ser deputado estadual. A inutilidade que eu sentia no exercício daquele mandato, pelas condições políticas, era tão grande que eu queria qualquer coisa, desde que eu não fosse mais deputado. Tanto que eu fui candidato a governador. Não fui candidato à reeleição de deputado, que muito provavelmente eu teria sido reeleito. A Assembleia ela tem um problema na origem, que tem natureza constitucional. A Constituição estabelece as competências da União, as competências do município e diz que a competência da Assembleia é residual. É tudo que não é da União dos municípios, ou seja, nada. A Assembleia só existe, só é notícia, quando se trata de assunto relacionado a servidor público. Tirando isso, ninguém nem lembra que existe. Então, e não é culpa desses deputados, não. É culpa do que é o poder legislativo estadual constitucionalmente. Ele tem pouca competência legislativa. Não tô, competência no sentido de responsabilidade legislativa, de matérias que são atribuições da Assembleia Legislativa. Então, é isso. É dar governabilidade para o governador e ir tocando. Ali o dia a dia, abre a sessão, 3, 4 falam, cada um de um tema de seu interesse e acabou. Bom, são 9h19. Só situar aqui o nosso ouvinte, que você que porventura está chegando agora na Band News Difusora FM, a gente está aqui no meio do Band News Manaus, na coluna de política com a jornalista Rosiane Carvalho, hoje com uma programação diferente na coluna. A Rosiane está aqui nos estúdios da Band News conosco e nós temos aqui uma entrevista especial com o ex-deputado federal Marcelo Ramos, que está aqui trazendo muitas informações e muitas análises, aproveitando toda a experiência que adquiriu na vida política, na vida pública, inclusive no Congresso Nacional, onde ocupou ali o cargo de vice-presidente do Congresso, vice-presidente da Câmara. Bom, você fez uma pergunta, Rosiane, um pouquinho mais cedo, adiantando, né? Que seria a sua última pergunta, que seria sobre a política local, conjuntura para a próxima eleição. Então, a gente vai caminhando para esse tema, para essa parte agora, para a gente
chegar aqui à conclusão da nossa entrevista. Vai o aperto, mas eu queria jogar uma antes, que é importante no contexto da América Latina. Eu tinha até pedido para o deputado Marcelo Ramos falar um pouco a esse respeito. Ontem houve uma consulta à população chilena a respeito da organização para sua constituinte. Eles têm uma constituição que data lá da época do Pinochet, da ditadura. Eles têm um anseio de alterar, já manifestaram isso também por meio de voto, né? Mas, no ano passado, em setembro, eles rejeitaram uma constituição que foi apresentada e que muitas pessoas interpretaram como algo de muita carga da esquerda. E a população do Chile não achou interessante e rejeitou aquela Constituição. E agora eles aprovaram, mas de pessoas que vão tratar a respeito disso, mas um número muito grande, a maioria, a maior representação que ganhou foi de extrema-direita, Rafael Diene. E há uma somatória de outros da direita conservadora, ou seja, há uma simbólica derrota para o presidente também, Boric, que é de esquerda. Como é que o senhor enxerga isso, já ampliando também essa coisa, ainda essa balança que ainda não tá equilibrada em relação a esse avanço da extrema-direita na América Latina? Primeiro, a gente tem que reconhecer que hoje o mundo tem uma extrema-direita organizada, que não tem vergonha de sê-lo. Hoje você tem gente que tem orgulho de ser fascista, de ser nazista, tem gente que tem orgulho de defender a tortura, tem gente que tem orgulho de defender que mulher tem que receber salário diferente de homem, tem gente que tem orgulho de defender que negro é inferior ao branco, tem gente que tem orgulho de verbalizar isso. E essa gente está organizada. Então, primeira coisa, é uma realidade completamente diferente. O que significa que ganhar a eleição não significa, ao mesmo tempo, acabar com esses grupos. Eu vejo muito nas reuniões, que vez por outra eu vou lá em Brasília, o pessoal da esquerda dizendo assim, o Bolsonaro foi derrotado, mas o bolsonarismo não. Está vivo aí na espreita, esperando o governo dar errado para voltar. E é isso mesmo. Então, e aí, você sabe que eu sou crítico às vezes. Eu fiquei num limbo, né? Porque os de esquerda acham que eu sou de direita, os de direita acham que eu sou de esquerda. Eu acho que a esquerda tem um erro tremendo também, que é tirar da centralidade do debate a questão do emprego, a questão da fome, e colocar na centralidade do debate a questão identitária. Não que não seja importante discutir as questões de identidade, de gênero, de proteção de homossexual, de tudo, de droga, de aborto, de debater esses temas. Agora, desculpe, num país que tem 33 milhões de pessoas passando fome, isso não pode ser prioridade. Não pode ser. Prioridade é emprego e comida. Então, eu acho que esse é um erro da esquerda mundial. Sabe? Esse setor identitário sequestrou parcela da esquerda e tirou do centro do debate o que une a esquerda com o centro, que são as pautas de natureza civilizatória. O que é que une a esquerda com o centro e até com uma direita moderada, não fascista? Cara, combate à fome, combate ao desemprego, proteção do meio ambiente. Vamos lá, proteção do meio ambiente deixou de ser uma pauta de esquerda. As grandes corporações do mundo têm na essência da sua estratégia proteção do meio ambiente. Então, existem pautas que ampliam e unificam. E eu penso que o atual momento político, com o crescimento desses grupos de ultradireita, exige uma esquerda capaz de se apegar a essas pautas e não de se entrincheirar nas pautas identitárias que só isolam cada vez mais. Então, acho que o Chile tem um pouco disso também. Levaram para a Constituição um monte de temas que não estavam no centro do debate do que é importante para a vida das pessoas, e isso gerou uma reação conservadora. Vamos levar em consideração que a América do Sul toda tem uma colonização católica muito enraigada e, portanto, os valores conservadores cristãos estão muito presentes em todas as sociedades da América do Sul. Muito bem. Agora sim, a minha última pergunta, mas como eu gosto de roubar um pouquinho aqui nas regras do Rafael... Furtar, porque não tem violência. No bom sentido. Mas é o seguinte, não sei se tem bom sentido, mas eu acho que nem o verbo foi correto. Eu vou fazer duas perguntas. O senhor, por favor, tenta não prolongar muito, mas olha, o senhor começou fazendo uma crítica à imprensa, mas também uma crítica a quem financia determinados tipos de coberturas. Então, assim, o senhor acha que essa conduta dos governos, o senhor citou o governo estadual, a prefeitura, citou a Assembleia, outros organismos também,
Tribunal de Contas, todo mundo que tem verba. Eu já vi empresas, Amazonas Energia, enfim, todas têm uma cota ali de financiamento. Acaba que esse financiamento, ele também acaba sendo muito sensor de controle, de reprodução de release. Reproduzir release não é jornalismo, né? Então, assim, você tem uma imprensa que trabalha com profissionais, mas que está muito presa, né, o tempo todo monitorada, patrulhada, né, por esses órgãos, por esses financiamentos, pelos gestores desses órgãos, né? E você também tem uma diversidade de profissionais que atuam, que têm a liberdade de atuar, não necessariamente são profissionais de jornalismo, mas que há uma disseminação também de desinformação no meio disso tudo. Mas a gente também não pode dizer que aqui, onde tem o jornalismo profissional, jornalistas profissionais, não há uma contribuição para essa desinformação da população. E isso tudo dentro de um parâmetro que é próprio das estruturas de poder, né? Do poder político. O senhor meteu a ferida, eu estou fazendo essa leitura, não sei o que o senhor pensa a esse respeito. Eu acho que, Rosiane, o que não dá, todos os governos têm verba de publicidade, todos os órgãos públicos têm verba de publicidade. Eu não estou criticando o atual governador, o atual prefeito, isso é uma prática antiga. O que não pode é essa promiscuidade que se estabeleceu nos últimos tempos. O cara já cria o blog e o portal com o objetivo de atacar o governador, de atacar o prefeito, de atacar o presidente da Assembleia, para o governador, o prefeito, o presidente da Assembleia irem financiar o blog dele. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá, porque isso não é nem jornalismo, nem comunicação, isso é chantagem. Então, isso não dá. Em algum momento, nós vamos ter um freio de arrumação. Você tem ali, do nada, reputações são jogadas na lama, porque o objetivo do cara não é se preocupar com a reputação de alguém. É como que ele vai arrancar uma grana de alguém. Então, é isso que eu critico. Acho que todo mundo tem direito de escrever, eu vou lá, de vez em quando escrevo, ultimamente nem escrevo muito no meu blog, até isso eu dei uma segurada. Acho que todo mundo tem direito de escrever. Agora, não dá, primeiro não dá para escrever para querer chantagear uma autoridade. E segundo, pior ainda, não dá para a autoridade ceder. Aí, meu amigo, se nós temos autoridades que não são capazes de ouvir, de ler uma crítica a si, no blog do Zezinho da Esquina, que já vão lá pagar o Zezinho da Esquina para não falar mal dele, tem alguma coisa errada. Muito é. Então, eu acho que é essa relação que precisa ser ajustada, porque ela está fazendo mal para esses governantes, cara. Ela está fazendo mal para quem está entrando nesse jogo, por um motivo simples. Chantagem só tem porta de entrada, não tem porta de saída. E o nome do que certas práticas têm ocorrido aí não tem outro. É esse, é chantagem. Muito bem, a gente tem que debater isso. Agora o senhor responde se o senhor vai ser candidato na próxima eleição, se o senhor vai. Como é que o senhor vai atuar no PSD para isso? Não, eu não vou ser candidato, eu não vou participar da eleição municipal de Manaus, não tenho nenhum interesse nisso. Estou tocando a minha vida, tenho outros projetos, estão se consolidando, eu preciso de um tempo para que eles se consolidem. E eu não é meu plano participar da eleição. Já que o senhor não vai participar da eleição, eu queria que o senhor falasse se o senhor está observando o cenário local de quem já está se movimentando com vistas à eleição, né? Quem que o senhor enxerga assim, que já está se movimentando e quem seriam aí potenciais nomes, na sua opinião? Eu acho que é natural que o prefeito Davi seja candidato à reeleição, né? Eu acho que o governador, se não recompor aí com o Davi, é natural que ele lance um candidato. Esse campo do governo Lula deve lançar um candidato, ou mesmo apoiar o Davi, por exemplo, não exclua essa possibilidade. E o resto que se apresenta, desculpa, mas não é sério. Como assim? O que o senhor quer dizer com não? O senhor considera o deputado Amon, por exemplo, não é sério a candidatura dele? Não vou citar o Amon, porque eu não sei nem se ele é candidato a prefeito. Ele é pré-candidato. Ele disse que é candidato. Ele não declara, mas o comportamento não tem como dizer que não, né? Cara, é um direito dele. Sim, sem dúvida. Eu acho que todo mundo tem direito de ser candidato. Eu fui candidato a prefeito, eu fui candidato a governador numa eleição que eu não tinha chance nenhuma de ganhar.
Fui candidato para cumprir um papel, para estabelecer um outro diálogo. Agora, eu acho que nós temos que levar em consideração que nós estamos falando de uma cidade com 2 milhões de habitantes, com problemas estruturais muito profundos, com dificuldades muito profundas de administração, com passivos históricos na área de transporte coletivo, na área de mobilidade urbana, com passivo histórico na área de moradia, né? E não vai ser com um improviso que a gente vai conseguir enfrentar isso. Tem coisa, a gente ganha eleição pela internet, mas a gente não governa pela internet. A gente governa escolhendo gente certa, tendo políticas muito claras. Todo mundo que ganha eleição com onda, na hora que governa, dá problema. Porque não sabe o que fazer. Para ganhar, o cara fala qualquer coisa lá e ganha. Mas para governar uma cidade complexa como é Manaus, é outra história. Eu torço por Manaus. Quero sempre que Manaus dê certo, né? Eu lembro de um texto, eu tenho um amigo que é o senador Ângelo Coronel, que é senador lá pela Bahia, e ele disse, tem um negócio para te contar. Eu falei, o que é, Ângelo? Eu copiei um negócio teu, porque quando eu fui candidato a prefeito, no dia do aniversário de Manaus, eu fiz um texto que foi o meu programa eleitoral, que o título era Tudo em Minha Manaus. E ele falou, minha campanha inteira é Tudo em Minha Bahia. Então, eu copiei. Então, tudo em minha Manaus. Assim, minha vida foi aqui, eu nasci aqui na Santa Casa de Misericórdia, infelizmente em pedaços como está ali. Meus filhos todos nasceram, estão aqui, pelo menos ainda estão aqui. Minha mãe, meus irmãos, minha história toda foi escrita aqui, minha história de vida pública. Então, eu torço para que Manaus dê certo. Agora, para que Manaus dê certo, e aí eu não estou avaliando nomes, acho que vai ter tempo para ver quem se apresenta com conteúdo, sem conteúdo, com quem vai fazer onda, quem quer realmente apresentar um projeto para Manaus. Eu acho que a gente tem que olhar para frente e entender a complexidade que é governar essa cidade e ter responsabilidade com a decisão que estará nas mãos de 1 milhão e poucos mil eleitores que escolherão o próximo prefeito. Eu quero assistir. Muito bem, 9h32. A gente conversou aqui com Marcelo Ramos, advogado, ex-deputado federal, ex-vice-presidente da Câmara. Muito obrigado pela entrevista, pela participação, pelo tempo conosco aqui para trazer informação, essas análises, esse olhar de quem esteve ali dentro e quem tem muito tempo de vida pública e pode compartilhar essa experiência com os nossos ouvintes aqui. Obrigado pela participação. Falar em experiência, se a gente tiver um tempinho, eu queria só lembrar aqui uma situação que eu... Ela já sabe que não tem, mas disse que a gente tiver. É rápido. Aí eu fico aqui, né? Beleza. É rápido. Só para lembrar uma situação, aproveitando que o ex-deputado está agora num perfil neutro, né? Ele até comentou aqui a atuação dele na Assembleia Legislativa. Eu queria só compartilhar um momento que foi muito importante, que eu admirei essa atitude dele no momento em que aconteceu. Há muitos anos atrás, eu não sei se o senhor recorda disso, eu fui barrada na Assembleia Legislativa, segurança me segurou pelo braço, e no tempo que eu cobria lá, e o deputado, o que vocês estão fazendo? Solta ela, não está tendo nem sessão, ela pode ficar no plenário. E naquele momento, assim, ele defendeu a atuação do jornalista de permanecer no plenário cobrindo, colhendo informações com os outros parlamentares, enquanto não estava ocorrendo sessão, como estava previsto no regimento. O senhor era um conhecedor do regimento interno, e hoje... eu queria relembrar esse fato justamente porque eu vejo parlamentares hoje que não conhecem o regimento interno das suas casas. O jornalista, às vezes, sabe mais do que o político. Diane, eu sempre parto de uma premissa. Imprensa não tem que ser justa, tem que ser livre. Todas as vezes que ela for injusta, você tem os mecanismos de responder. Essa daqui mesmo, quando eu era do SMTU, me deu muita lambada. Mas a gente conversava, prestava conta, justificava. Se eu achava que era injusto, eu ia lá corrigir. Se era justo, eu tentava aprender e me corrigir. Eu acho que essa dificuldade que as pessoas têm hoje não é de conviver com a imprensa, é de conviver com o contraditório. Não é só com a imprensa. Você vê lá na Assembleia, qualquer um que contraria o outro, vira uma guerra. Até chora. Parece assim que o mundo acabou, parece assim que um conflito... Quando essa contradição, ela é absolutamente natural do parlamento. Cara, olha para trás, nós tivemos embates históricos quando o Heron era deputado,
na Câmara com o Jefferson Pérez, tudo. Isso era natural, era do processo, é do processo político. Às vezes o Mas Vilar hoje, Monsafato lá. se um deputado contrariar o outro, o mundo desaba. Parece que não pode. Entendeu? Peraí, se é para todo mundo pensar igual, não tem que ser Assembleia Legislativa, tem que ser um colegiado de amigos. Então, eu sou entusiasta em todo... Eu vou citar o último episódio, eu sei que já está me olhando com cara de bravo. Quando o presidente Arthur Lira montou o novo gabinete dele, ele montou onde era o comitê de imprensa da Câmara. E colocou o comitê de imprensa lá embaixo. Eu dei 80% da vice-presidência para ser o comitê de imprensa, para eles continuarem do lado do plenário. Eu acho que é um instrumento fundamental, cara, para a democracia, para a divulgação do que acontece. A crítica faz parte. Quem não souber conviver com isso, vai fazer outra coisa. Porque se você for um empresário, você não vai ter que prestar conta para a imprensa. Larga a vida pública e vai fazer outra coisa. Agora, hoje, ninguém pode mais chamar ninguém de feio que se milindra. É complicado. Dá para escrever um livro das vezes que o deputado Marcelo Ramos soube ser criticado e soube, inclusive, melhorar o desempenho dele a partir dessa relação com a imprensa. Para fechar, já que todo mundo abusou, vou abusar também, uma mensagem aqui de um ouvinte acompanhando, é o Alvatir Carolino. Acompanhando, foi por emendas do Marcelo Ramos e José Ricardo que instituições como o IPHAN conseguiram sobreviver ao bolsonarismo. Espero que o Marcelo se reencante e volte à linha de frente da política. A sociedade precisa de pessoas como ele na atividade política, como essa mensagem. Recebi outras também das pessoas que estão acompanhando a sua entrevista. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marcelo Ramos, Alegria Rosiane estar aqui com Carvalho, vocês. muito obrigado também. Mais uma coluna, uma baita de uma entrevista aqui para a gente tratar bastante sobre a política nacional e política local também. Tenho certeza que os ouvintes e as ouvintes estavam atentos e atentas aqui acompanhando essa entrevista aqui, esse esclarecimento. Muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Valeu, obrigado. Obrigado, Rosiane, também. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais manchetes de momento, com mais prestação de serviço para você. Fica ligado, daqui a pouco essa entrevista com Marcelo Ramos estará em todos os nossos canais digitais, no site, no canal no YouTube e também em todas as plataformas. A gente volta já.